Nós estamos com o Eduardo Foiani, que está responsável pelo trabalho de elaborar uma proposição de reforma tributária, um trabalho encomendado pela Anfip e pela FENAFISCO. Vai falar um pouco do Sincefaz. Eduardo, quais são as bases dessa proposta que vocês estão discutindo já há algum tempo e que agora vocês estão apresentando à sociedade? Bom, é um trabalho de mais de 8 meses já, envolvendo cerca de 40 especialistas, né? Nós tem várias premissas. A primeira premissa é que nós temos que pensar o sistema tributário brasileiro à luz da experiência internacional, né? E dos países desenvolvidos que têm uma desigualdade menor, né? Quando você observa esses países, primeiro, o sistema tributário brasileiro está na contramão disso, do ponto de vista da sua regressividade, né? A outra questão importante nesses países é o papel que tem as transferências sociais do Estado de bem-estar social na redução do índice de Gini. Então, esse é um ponto de partida importante, né? E depois nós temos que... então, nós temos que pensar a questão... a reforma tributária é fundamental para você reduzir a desigualdade, né? Mas ela não é suficiente, é preciso ter gasto social, né? Isso é algo que está absolutamente... nenhuma das propostas em debate deve discutir isso. Pelo contrário, querem destruir os mecanismos de transferência social, né? O próprio proposta do Raul, ao simplificar e criar um imposto, o IVA, né, em substituição a várias contribuições sociais, né, você acaba acabando com esse mecanismo de financiamento da Seguridade Social, porque essas contribuições sociais, como o salário e educação, por exemplo, né, elas são constitucionalmente vinculadas, são rubricadas à questão social. Então esse é um ponto importante que nos diferencia da proposta. Depois o trabalho, a segunda premissa importante é tornar o nosso sistema mais progressivo, desculpa, tá certo? Mais progressivo. Como é que você faz isso? Aumentando a tributação direta sobre a renda e sobre o patrimônio, tá certo? Então são propostas de mudança do imposto de renda à pessoa física, pessoa jurídica, né? E também de tributação financeira e também sobre a propriedade. Então nós analisamos em detalhe imposto sobre grande fortuna, IPTU, IPVA, ITBI, enfim, todas essas questões. Então você sempre tendo por parâmetro a questão internacional, como é que os países capitalistas fazem, né? Qual o espaço que você tem de aumentar a tributação sobre o imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, transações financeiras e patrimônio e heranças no Brasil, né? Para enfrentar a questão da aumentar a progressividade, além da tributação direta, você tem que pensar na tributação indireta, se é possível reduzir a tributação indireta, né, pelos impostos sobre consumo. A gente faz uma proposta que vai na direção de um IVA, né, mas antes nós estamos condicionando a ter fonte de financiamento para o gasto social. Então, nós iríamos inverter a realidade atual, nós iríamos taxar mais quem tem mais e desonerar quem ganha menos e que consome, né? Exatamente, mais ou menos assim como eu repito, que os sistemas tributários dos países desenvolvidos que são menos igualitários funcionam, né? Então nós vamos ver qual que é a média desses países, tanto, como é que está o Brasil? O Brasil está do outro lado, né? Então é possível a gente aproximar? Até quanto a gente pode aproximar? Tem que fazer essa calibragem, né? Agora, não basta isso, né? Você também tem que enfrentar a questão do equilíbrio federativo, né? A questão dos estados, como é que é o equilíbrio federativo. Então, nossa proposta também trabalha com a questão do equilíbrio federativo. E como é que vocês estão pensando em retomar esse debate do equilíbrio federativo? Não, nós estamos recolocando esse debate, quer dizer, veja, é um tema muito complexo, né? Não é uma coisa simples, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu não posso pensar numa proposta de reforma tributária como a maior parte das propostas, a imensa maioria das propostas que estão em debate na sociedade, inclusive a do governo, eu não posso pensar numa reforma tributária que não enfrenta a questão do gasto social e a questão federativa. Eu tenho que trabalhar com isso,
tá certo? Então, todas as mudanças que você faz entre o imposto de renda, vamos aumentar a tributação direta sobre o patrimônio, vamos reduzir a tributação indireta, bom, e como é que ficam os estados? Como é que pensando sempre assim. E na proposta de vocês, o que é que vocês apontam para poder buscar esse equilíbrio? É que quando aí é que tá, aí é a calibragem fina, tá certo? Quer dizer, é isso que a gente, esse nosso trabalho é um trabalho aqui que está em construção ainda. Nós vamos apresentar, nós vamos divulgar o livro, que são artigos autorais, onde as pessoas dizem o que elas pensam, enfim, e que, enfim, é o subsídio para a proposta que nós vamos lançar posteriormente. Esse livro vai ser lançado no começo de junho, tá certo? A partir daí, nós vamos elaborar um documento da FENAFISCO e da ANFIP. Aí não é autoral, é um documento que tem que ter, chegar ao consenso, tá certo? Então, a partir dessas ideias todas que estão sendo colocadas, aí você vai ter que fazer uma calibragem, tá certo? Bom, vamos aumentar a pessoa física? Quanto? Tanto. Bom, isso aqui para ser semelhante a uma média da OCDE. Quanto tem que aumentar? Tem que aumentar a alíquota em tanto. Não, mas aí é muito, não dá para aumentar a esse ponto. Bom, então tem que mexer aqui e mexer ali. Bom, como é que fica o Estado? Bom, isso aqui vai para o Estado, aquilo ali. Então, esse equilíbrio nós só vamos fazer daqui a um tempo, né? Quer dizer, aqui nós estamos, vai muito na linha do diagnóstico ainda, né? Mostrando que, nessa questão específica que você está me perguntando, a questão federativa, o que aconteceu? Aconteceu que o regime militar concentrou, né, deixou os estados... A Constituição de 88 procura reequilibrar, não é isso? Mas o que acontece logo após a Constituição de 88 é que o governo federal recentralizou tudo novamente. E a Constituição de 88, o que ela faz? Ela, corretamente, ela diz a saúde é uma política nacional, o SUS é uma política nacional. É a União, o Estado e o município, mas a gestão é municipal. Então, o que aconteceu? Na década de 90, os municípios e os estados assumiram a saúde, a responsabilidade pela saúde. E o governo federal recentralizou as receitas, tá certo? Então, esse desequilíbrio não é só a saúde, é a educação, é a assistência social, tá certo? Então, veja, o que nós estamos mostrando é que hoje você tem uma federação estilhaçada, tá certo? E que nós temos que pensar como é que recompõe isso. Com diversas legislações, né, isenções, disputa... Não, é um escândalo, tá certo? É um escândalo. A crise atual do Estado tem a ver em grande medida com isso. Mas um outro ponto que a gente coloca na nossa proposta é a questão da renúncia fiscal. Hoje em dia, só a União, nós estamos dizendo assim, uma reforma tributária tem que pensar a questão da progressividade, tem que pensar a questão da federação, tá certo? Mas não pode não pensar a questão das renúncias. A renúncia fiscal hoje, só o governo federal deixa de arrecadar por ano cerca de 400 bilhões em isenções fiscais que concede a setores e camadas privilegiadas. 400 bilhões é quase 5% do PIB. É cerca de 20% a 25% da receita da União. A União deixa de arrecadar todo ano, tá certo? Cerca de 20% da sua receita em forma de subsídios, tá certo? E não é só a União, os governos estaduais todos, embora a gente não tenha dados, tá certo? Então, por que se eu tenho que fazer uma reforma tributária, pô, se eu conseguir 5% do PIB, se eu conseguir reduzir essas revisões para 2,5% do PIB, eu estou ganhando 2,5% do PIB de receita, tá certo? Que isso pode compensar, por exemplo, a redução do IVA, do imposto sobre o consumo, né? E um outro ponto que também é importante no nosso trabalho é a questão do aparato administrativo da Receita. A Receita, não só a Receita, mas o sistema de arrecadação de impostos tem que ser mais moderno, né? E tem que combater a sonegação. Quer dizer, tem estudos que mostram que o Brasil, estudos do Banco Mundial mostram que o Brasil é o segundo país onde você tem mais corrupção, mais sonegação de impostos. Só pede para a Rússia.
É cerca de 10% do PIB. Tá certo? É 500 bilhões por ano, tem estudos que mostram. 500 bilhões. Se você somar 500 bilhões de sonegação mais 400 bilhões de renúncia, é quase um novo orçamento tributário. Então, como é que eu posso falar em reforma tributária sem enfrentar a renúncia e sem enfrentar a sonegação? Tá certo? E aqui tem uma questão crucial, que sonegar no Brasil não é crime. Tá certo? E o governo constantemente concede uma licença para sonegar, tá certo? São esses refis, tá certo? Então você não sonega, você não paga imposto e você depois não é perdoado, você ganha um prêmio. É premiado. Tá certo? Agora, Fanny, por que discutir reforma tributária no Brasil é tão difícil? Nunca anda, várias reformas foram feitas em variados governos, diferentes governos, e a reforma tributária não andou, não evoluiu. O que é que você acha que acontece? Por que isso acontece? Olha, os países que fizeram reforma tributária progressiva, que taxa realmente quem tem mais e proporcionalmente menos quem tem menos, eles conseguiram fazer reformas na Primeira Guerra Mundial, na crise de 29, na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Para reconstruir tanto pelo esforço de guerra, para financiar o esforço de guerra, como para financiar a reconstrução desses países depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a reforma tributária não é uma questão simples, tá certo? Ela envolve conflitos né? Agora, qual que é o nosso papel? O nosso papel é continuar assistindo de braço cruzado o quadro atual, né? O fato de que o sistema tributário brasileiro está na contramão dos sistemas dos países que são relativamente menos desiguais. Não. O nosso papel é colocar essas questões, né? Fazer com que a sociedade reflita sobre eles, né? Proporcionar um debate amplo, plural, apartidário, tá certo? Sobre essas questões. Quer dizer, se o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, na perspectiva da renda, ele só pede para a África do Sul. Tá certo? Mas o Brasil, a desigualdade é a grande marca da sociedade brasileira. A desigualdade da renda é uma das desigualdades. Nós não enfrentamos sequer as desigualdades históricas, como a desigualdade racial. Tá certo? As desigualdades do Brasil são enormes. Elas estão, por exemplo, na desigualdade do acesso a bens e serviços essenciais, como saúde, como saneamento, entre classes sociais e entre regiões do país. Tá certo? Então, se as pessoas concordam que a desigualdade é um tema fundamental, né, como é que eu enfrento a desigualdade? Como é que os países centrais enfrentam a desigualdade? Né? Através de diversas formas, mas certamente a reforma tributária, a estrutura de impostos desses países, ela cumpriu um papel importante para o financiamento do Estado, tanto na proteção social e para melhorar a qualidade de vida das pessoas, em termos de serviço de saúde, educação, etc., quanto na infraestrutura econômica. Tá claro? Então, acho que esse é o objetivo desses 40 técnicos que estão participando desse projeto, e esse eu acho que é o objetivo da Anfip e o objetivo da FENAFISCO também. Quer dizer, é pensar além das questões corporativas, né? O sindicato, essa é a minha opinião, né? Eu acho que o movimento sindical, né, ele tem que defender os seus interesses, tá certo? Mas ele não pode estar alheio ao que se passa no país, porque o movimento social, historicamente, sempre foi um fator de mudança social, de transformação, né, de pressão, etc. Então, acho que é um pouco por essas razões que nós estamos trabalhando nesse projeto. Por fim, Fanny, quais são os próximos passos? Vocês apresentaram aqui hoje um pouco o livro, o projeto e tal. Como é que vocês vão fazer a partir de agora para levar isso à sociedade? Então, aqui nós estamos só anunciando, né, aqui nós estamos dizendo assim, olha, nos últimos 8 meses nós reunimos 40 técnicos e fizemos mais de 10 reuniões para traçar um norte, conseguir consensos sobre rumos do que deve ser uma reforma tributária no Brasil. Né? Agora, e definimos as tarefas também. Quem vai escrever sobre o quê? Tá certo? Agora o que nós estamos fazendo? Nós vamos
estamos organizando um livro autoral. Aí esse livro vai ser lançado no dia 6 de junho. No dia 25 de abril, nós vamos fazer um ato no Congresso Nacional, né, dizendo, olha, nós estamos fazendo esse trabalho, quase que o lançamento da campanha vai ser lá, 25 de abril. Olha, a FENAFISCO e a FIP estão fazendo esse trabalho, tá certo? E aqui tem uma síntese de 4 páginas do que vem pela frente, tá certo? No dia 4 de junho, nós vamos apresentar um livro. E vamos apresentar o livro onde? Num seminário internacional sobre reforma tributária, tá certo? Nós vamos lançar o livro num seminário internacional. Por quê? Porque as nossas propostas se baseiam muito na experiência internacional para mostrar que o Brasil está na contramão do que acontece na coisa internacional. Tá certo? E depois, passada a Copa do Mundo, esse negócio, dia 8 de agosto nós vamos lançar, aí sim, as propostas da FIP e da FENAFISCO, 8 de agosto. Tá certo? Para quê? Para levar, no primeiro momento, expor essas ideias, no segundo momento, levar essas propostas para os partidos políticos, para os candidatos à presidência da República, tá certo? À sociedade, aos sindicatos, né? Ao parlamento, né? Nós vamos dizer, olha, existe uma proposta, existe uma reflexão aqui que caminha nessa direção.